Misericórdias renovadas, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E se você assistiu o vídeo de ontem, você sabe que durante essa semana nós vamos encerrar o Veda, vídeo novo todo dia de agosto, esse desafio que a gente está participando, e que nessa semana nós vamos fazer devocional em 2 Timóteo. Ontem a gente viu os primeiros 12 versículos e hoje a gente vai dar a continuidade. Então, eu já te convido, se você não é inscrito no canal, a se inscrever e estar participando dessa semana, fazendo esses devocionais com a gente. Então vamos lá. Nós vamos hoje ler 2 Timóteo, continuando, né? Hoje vai ser ainda no capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 13 do capítulo 2, tá? Então a gente vai finalizar o capítulo 1 e começar os 13 primeiros versos do capítulo 2. Então vamos orar para dar início. Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos, Pai, por mais um dia, pelas tuas misericórdias terem se renovado em mais uma manhã. Nós te louvamos pelo teu cuidado, pelo teu amor, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem firmado os nossos pés no Senhor. E nós te apresentamos esse momento. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa nos ensinar através da tua palavra, que o Senhor possa nos mostrar o caminho que o Senhor deseja que andemos. Que o Senhor também possa nos repreender, nos mostrar o que há de errado em nosso coração, nas nossas atitudes, para que possamos nos arrepender e correr para o Senhor em busca de auxílio, em busca de ajuda, para que caminhemos de uma forma reta, de uma forma íntegra, da forma que o Senhor deseja para nós. Em nome de Jesus, nós oramos e te apresentamos esse momento. Amém. Então vamos fazer primeiro a leitura. Se você está com sua Bíblia aí, acompanhe comigo. Versículo 13 do capítulo 1. Retenha com amor... Calma, de novo. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que, naquele dia, encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis, que sejam capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador, que trabalha arduamente, deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação, que está em Cristo Jesus com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele viveremos. Se perseveramos com ele, também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Gente, esse é mais um texto assim, que trazem algumas verdades que assim, são realmente que nos constrange, né? E que nos leva à ação. Então aqui a gente continua vendo Paulo falando a Timóteo, Paulo incentivando a fidelidade de Timóteo, a ele continuar fiel, dando o exemplo das situações que ele passou e dizendo, olha meu filho, você seja assim, você faça isso. Então a gente vê aqui algumas orientações de Paulo a Timóteo.
e que se estende também a nós. E a gente vai ver aqui o que podemos pegar, o que a gente pode realmente refletir e colocar em prática na nossa vida. Se você assistiu o vídeo de ontem, você sabe que existe um momento aqui que eu vou pedir para você pausar o vídeo, e esse momento chegou. Então, se você puder, você pause o vídeo e faça a leitura desses versos novamente. Agora, grifando tudo aquilo que te chamou a atenção, tudo aquilo que saltou aos seus olhos, tá? Se você já observar comandos, né? Se você observar promessas, você já vai marcando. E aí fica mais fácil na hora da gente estar meditando, tá bom? Então agora vamos lá. Paulo, aqui é a continuação do capítulo, dos versículos anteriores que a gente viu, né? No versículo 13 ele vai dizer: retenha com fé e amor em Cristo o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Anteriormente, como a gente viu ontem, Paulo estava dizendo, né, que sofre por causa do Evangelho, mas não se envergonha, porque ele sabe em quem tem crido e está bem certo de que ele é poderoso para guardar em que lhe confiei, o que lhe confiei até aquele dia. E aí Paulo vai começar a concluir essa saudação dele, né? Essas palavras iniciais, ele vai dizer, olha, retenha, ou seja, é uma ordem, retenha com fé e amor em Cristo o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Tudo aquilo que eu preguei, tudo aquilo que eu mostrei, a doutrina do Evangelho de Cristo, tudo aquilo que eu ensinei a você, que você retenha, que você guarde para você, com fé e amor em Cristo. E isso já é uma ordenança para a gente também, né? Que tudo que a gente ouve na palavra de Deus, tudo que a gente ouve sobre a palavra de Deus, né? Nos cultos, em pregações, é uma ordenança de Paulo aqui para que a gente retenha essa sã doutrina, que a gente guarde com fé e com amor em Cristo Jesus, esse modelo, o caminho que nós devemos seguir. E aí ele fala, quanto ao que lhe foi confiado, ou seja, quanto ao que está em suas mãos, que você guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Então aqui ele já traz uma verdade de que o Espírito Santo habita em seus filhos, habita naqueles que são escolhidos de Deus. Então já é uma verdade eterna aqui pra gente. E que aquilo que está em nossas mãos, nós podemos guardar por meio desse Espírito, que nós podemos usufruir daquilo que foi colocado em nossas mãos, que a gente possa usar de uma forma sábia, de uma forma que honre a Deus. E aí ele vai falar sobre o sofrimento dele após essa última prisão, né? E ele vai dizer que alguns o abandonaram, que ele ficou sozinho e ele fala também do exemplo de uma família, né? A família do Onesíforo, que me reanimou, não se envergonhou por estar preso, pelo contrário, chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Geralmente não, né? Mas acontece muito de quando estamos passando por dificuldades ou quando alguém está passando por dificuldade, a gente até olha, as pessoas até olham, se for o caso da gente, dizem que vão orar e oram, né? Mas é muito comum que aconteça, claro que talvez não seja a regra, né? Mas é muito comum de acontecer que as pessoas se compadeçam, mas não se envolvam, sabe? Eu já comentei com algumas pessoas, acho que lá no Instagram já comentei sobre isso, que às vezes a gente ouve e fala muito sobre a questão do sorrir com os que sorriem, né? Se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E geralmente a gente fala que o sorrir, o se alegrar com os que se alegram é mais difícil do que chorar com os que choram. Mas eu penso que é igualmente difícil, igualmente desafiador. Porque esse chorar com os que choram não é simplesmente você ter pena de quem está sofrendo. Porque a gente tem pena, a gente tem dó, a gente se compadece da situação. Então, alguém está passando por uma situação difícil, a gente está ali, poxa, oh meu Deus, ajuda essa pessoa. E a gente vira as costas e vai embora. Talvez a gente nem lembre no outro dia. Eu penso que o chorar com os que choram é mais profundo do que isso. E aqui a gente vê o exemplo de Paulo, que foi abandonado.
né, por pessoas que estavam ali caminhando com ele, muito provavelmente, mas que na hora da dificuldade, caíram fora. Inclusive nesse contexto é um contexto de perseguição, então andar com Paulo, talvez ir lá visitar e ajudá-lo, seria dizer que compactua da mesma fé que Paulo. Então estaria também propício a sofrer perseguição. Então talvez por isso algumas pessoas se afastaram. Mas existem aqueles que permanecem fiel, que são fiéis ao Senhor e portanto são fiéis a seu corpo, a sua igreja. Então a gente vê essa casa de Onesíforo, que o reanimou, que não se envergonhou por ele estar preso, mas ajudou, né, procurou ele, enfim. Então Paulo pede para que o Senhor conceda misericórdia à vida deles, né? E aí ele conclui essa primeira parte, e ele vai e diz: portanto, meu filho, ou seja, à luz de tudo isso que eu tenho te dito, à luz de tudo isso que eu he falado anteriormente, fortifique-se na graça que há em Cristo. Se fortifique, fique firme na graça de Cristo Jesus. Continue olhando para o autor e consumador da nossa fé. Continue firme no Senhor. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Aqui ele está falando e incentivando o Timóteo a discipular outras pessoas para que essas pessoas possam pregar o evangelho para outras pessoas, né? E ele pede: suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Ou seja, não me abandone também. Continue aqui comigo, continue aí cuidando dessa igreja. Continue firme como um bom soldado de Cristo. E ele traz um princípio muito interessante no versículo 4 do capítulo 2. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. E aqui ele traz o exemplo da vida militar, né, como a vida cristã mesmo. Ele traz antes, você é um bom soldado de Cristo. E esse soldado não se deixa envolver pelos negócios da vida civil, ou seja, ele não vai viver focado naquilo que há nesse mundo. Como bom soldado de Cristo, não viva buscando e perdendo tempo com as coisas desse mundo, focando nas coisas desse mundo. Paulo aqui não estava dizendo para que ele se trancasse em uma bolha e não vivesse no mundo, né? Mas que ele não deixasse seu coração se enredar pelas coisas desse mundo, que o seu coração continuasse lembrando que ele é um bom soldado de Cristo e que existe um caminho a ser seguido e existe um destino final, né? E que ele, na verdade, é um soldado que não é desse mundo e que está caminhando para voltar para o seu lar. Então isso não pode ser deixado de lado, não pode ser perdido de vista. E aí ele traz outro exemplo. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Ou seja, o corredor lá, o cara que quer participar daquela competição, existem regras a serem seguidas para que ele participe, para que ele tenha a oportunidade de vencer, de receber o seu prêmio no final. Então, da mesma forma, é a vida cristã. Existe um caminho a ser seguido, existe um prêmio final a ser conquistado, mas por meio de Cristo nós precisamos andar de acordo com a sua palavra. Ele traz outro exemplo. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Então, o trabalhador está ali plantando, né? Está ali trabalhando e ele vai colher os frutos daquilo que ele plantou, tá? Então, e ele fala: reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Aqui também traz um princípio interessante de que o Senhor esclarece coisas em nossa mente. O Senhor traz à tona aquilo que muitas vezes a gente lê em sua palavra e a gente não consegue compreender. Então, a gente pode orar, a gente pode levar a nossa voz ao Senhor e pedir pelo entendimento, e pedir para que Ele esclareça para a gente aquilo que Ele deseja nos ensinar em sua palavra.
Versículo 8 diz: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra não está presa. Então ele vai dizer, olha, de novo, olha para Cristo, mantenha os seus olhos em Cristo, lembre-se de Cristo Jesus. Lembre-se também de que eu creio tanto que Jesus é real, que seu evangelho é real e transformador, que eu estou preso por isso, né? Só que a palavra de Deus não está presa. Então, eu escrevo essa carta para você, eu estou te dando a orientação, continue pregando o evangelho. Por isso, ou seja, porque a palavra de Deus não está presa, porque Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, né, é vivo, é real. Eu suporto tudo. Eu suporto essas dificuldades, eu suporto essas perseguições, eu suporto as prisões, para que esse evangelho alcance os eleitos, alcance as pessoas que foram escolhidas por Cristo, foram escolhidas por Deus e ainda não foram alcançadas pelo evangelho. Então eu sigo firme, pregando o evangelho, até que ela fala, né, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Então aqui a gente vê o propósito missional de Paulo. Ele entendia a sua responsabilidade em levar o evangelho por todo mundo, em continuar pregando o evangelho, porque ainda existiam pessoas que precisavam receber essa palavra de salvação, essa verdade do evangelho. E aí ele conclui aqui o nosso devocional, né? Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseverarmos com ele também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. É bem legal assim esse contraste que ele vai trazer aqui, né? Se nós morremos com ele também viveremos. Aqui Paulo lembra, no versículo 8, né? Lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos. Jesus morreu, mas não acabou aí, a história não parou aí, ele ressuscitou. Então, se nós morremos com ele, se nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, eu acho que esse pode ser aqui a maior lição que a gente vê nesses versículos, né, que nós entregamos a nossa vida, nós morremos para nós mesmos. Então, se nós morremos com ele, se nós damos a ele a nossa vida, nós viveremos com ele. Nós recebemos nova vida, e uma vida que reverbera no futuro, né? Na vida por vir. É uma vida que aponta para algo maior. Então, nós não só viveremos aqui nesse mundo, mas no porvir, numa vida eterna. Se perseverarmos, com ele também reinaremos. A vida cristã é árdua. A caminhada, a peregrinação é difícil. Existem suas dificuldades, existem a luta contra o pecado, existem as tentações, existem as provações, mas se nós perseverarmos olhando para Cristo, nós reinaremos com ele. Nós receberemos a nossa herança como co-herdeiros de Cristo Jesus. Então, nós morremos com ele, vivemos com ele. Nós perseveramos e recebemos a coroa da vida, nós reinaremos com ele. Só que, se o negarmos, ele também nos negará. Então, veja, são algumas promessas aqui. Existem promessas de vida para aqueles que morrem, existe promessa de um novo reino para aqueles que perseveram, mas também existe uma promessa de, assim, não é abandono, né, mas vamos colocar assim, de negação, vamos colocar assim, né, de que seremos negados, de que não herdaremos nada, de que teremos condenação se nós o negarmos, se nós não cremos no Filho amado de Deus. Então essa também é uma promessa, mas é uma promessa de juízo. Mas se nós somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo.
nós ainda somos pecadores, né? Nós ainda vivemos com a realidade do pecado. Então, essa última parte faz sentido mesmo enquanto cristãos, porque muitas vezes nós somos infiéis ao Senhor. Muitas vezes nós fazemos aquilo que não devemos fazer, mesmo sabendo, mesmo tendo ciência disso. Então, muitas vezes, não são poucas, que nós somos infiéis ao nosso Jesus. Mas Ele não vai ser infiel a nós, porque a infidelidade não faz parte dele. O seu caráter, o seu atributo é de fidelidade. Então, mesmo que a gente vá até Ele com infidelidade, Ele continua sendo fiel, e essa é uma promessa maravilhosa que nos dá esperança, que nos dá renovo de saber que, por mais que nós falhemos, por mais que nós pequemos contra o Senhor, Ele continua disponível para nos perdoar, para nos limpar, para nos dar vida nova em Cristo Jesus. Então veja quantas promessas maravilhosas a gente vê nesse texto, quantas ordens também, né? Então aqui a gente pode levar para a nossa vida. E agora eu vou pedir também para que você pare esse vídeo e as mesmas perguntas que eu coloquei ontem, né? Que o que é que esse texto nos diz sobre Deus? O que é que esse texto diz sobre nós mesmos? E o que é que esse texto nos ordena a fazer? É legal também separar as promessas. Então, quais são as promessas que a gente encontra nesse texto? Então, anota aí no seu caderninho tudo aquilo que você conseguiu detectar, que você viu como atributo de Deus. Ou seja, aqui a gente já vê que Deus é fiel. Então, é um atributo. Então, esse texto está me falando que Deus é fiel. Esse texto também me diz que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então, Jesus está vivo. Esse texto está me dizendo que Jesus ressuscitou dos mortos, que Ele está vivo. Esse texto, promessas, né? Nós vemos aqui nesses últimos versículos também. Ordenanças. Nós vemos aqui que nós não podemos nos deixar envolver nas coisas dessa vida. Os nossos olhos precisam se manter fixos em Cristo Jesus. Nós devemos nos fortificar na graça que é em Cristo Jesus. Enfim, existem várias ordenanças aqui, inclusive a de pregar o Evangelho. Aqui nos versículos do 8 ao 10, né, a gente traz esse princípio aqui, de que a palavra de Deus não está presa. Então, nós temos essa obrigação, essa missão de levar o Evangelho. Eu espero que você tenha sido abençoado, espero que você tenha conseguido observar aí algumas verdades da palavra e que possa ter falado ao seu coração. Então vamos orar? Senhor Deus, te louvamos, Pai, por esse momento, te agradecemos porque o Senhor é fiel, porque mesmo quando somos infiéis, o Senhor permanece fiel. Nós te louvamos, Deus, pelo teu caráter, pela tua justiça, e nós te louvamos por tantas promessas maravilhosas, por nós sabermos que se nós morremos com o Senhor, nós viveremos com o Senhor. E nós fizemos isso, Pai, nós morremos no momento que cremos em Ti. Nós morremos para nós mesmos, para o mundo, e nós ressuscitamos com Cristo Jesus. Nós recebemos nova vida, nós recebemos um Espírito que deseja obedecer a Tua palavra, um Espírito que busca caminhar em obediência ao Senhor. Pai, muito obrigada, Senhor, por Teu cuidado conosco. Nos ajuda, Senhor, a perseverar até o fim, a continuar firme, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Nos ajuda, Pai, diante das nossas infidelidades, diante das nossas falhas, diante das nossas inconstâncias, Pai. Nos ajuda a olhar para o Senhor, nos ajuda a nos fortalecer na graça que há em Cristo Jesus, a viver firme, olhando para o Senhor, meditando em Tua palavra, vivendo uma vida de integridade, Pai. Nos ajuda, que o Senhor possa nos perdoar pelos nossos pecados,
Que o Senhor nos perdoe, Pai, por muitas vezes nós não nos identificarmos não com a dor do outro, nós não ajudarmos os nossos irmãos. Que o Senhor nos ajude, Pai, a chorar verdadeiramente com aqueles que choram, a que nós possamos fazer o que está ao nosso alcance para ajudá-los, para ser bênção na vida deles, ser instrumentos na vida dessas pessoas. Muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra, muito obrigada pelo sacrifício e morte e ressurreição de Cristo Jesus, a qual pagou pelos nossos pecados, a qual nos deu nova vida. E é nisso que nós cremos, é nisso que nós confiamos, e é isso que nos traz esperança. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, amém. Então, finalizamos aqui. Me conta aqui nos comentários qual texto chamou mais a tua atenção, qual versículo chamou mais a tua atenção, para que a gente possa ir conversando ainda aí nos comentários e aprendendo umas com as outras, tá bom? Um cheiro, um queijo e até amanhã.